Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz de Oliveira. O tema hoje é herpes. Nós convidamos o Dr. Fabrício Lamy. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz? É um prazer estar aqui novamente. Novamente, é um prazer todo nosso. Me fala, o que é o herpes? O herpes é uma doença infecto-contagiosa, muito frequente, causada por um vírus já bem conhecido, o vírus do herpes. Quais são os tipos principais de herpes? Existem 8 sorotipos do vírus do herpes, já bem estudados e bem conhecidos, sendo os 3 principais, mais frequentes na população: o vírus herpes tipo 1, que é responsável pelas lesões orolabiais, o herpes tipo 2, pelas lesões genitais, e o tipo 3, o vírus do herpes zoster, que é responsável por quadros de herpes zoster e quadros de catapora. Certo, é o vírus da varicela, né? É Varicela ou catapora. Tipo 3. Tipo 3. Mas o tipo 1, que é o labial, né? E o tipo 2, que é o genital, isso necessariamente precisa estar no lábio, o tipo 1, e o tipo 2 tem que estar genital? Não, necessariamente não, mas em torno de 90% dos casos de herpes orolabial, quando a gente fala orolabial, é importante lembrar que do umbigo para cima, o herpes tipo 1 tem tropismo, ele gosta dessas regiões, mas em especial em torno da boca. Mas ele pode comprometer o couro cabeludo, pode comprometer a região cervical, mas ele tem uma tendência a aparecer sempre nesses locais. Quando o herpes do tipo 1, que é o herpes labial, acomete a genitália, que pode acontecer, ele em geral é responsável por apenas um surto. Ele não tende a se cronificar numa região que não é a região dele. Como é que essa doença se manifesta? O herpes se manifesta por pequenas feridas, né? Uma lesão eritematosa, tem um eritema e as bolinhas d'água, né? São bem características. Quem tem o herpes até percebe que vai ter, porque a lesão arde, ele começa a sentir um certo formigamento no local. Tem como se fosse uma áurea. Antes você já percebe que uma vem... áurea antes, ele já percebe... Crise de herpes, um surto de herpes, né? Exatamente, ele já sente que ele vai ter, a lesão aparece, vai durar em torno de uma semana, vai formar umas casquinhas que vão se soltar e a lesão tende até a se resolver sozinha. O problema todo do herpes é a cronificação, né? Aqueles surtos subentrantes que podem ser muito frequentes e vão comprometer muito a qualidade de vida da pessoa, né? Quer dizer, é uma doença autolimitada, né? Ou seja, se você com tratamento, apesar do tratamento, você acaba melhorando na maioria das vezes, mas em alguns casos pode se cronificar e pode ser uma coisa até grave, né? É importante salientar que isso é uma minoria dos casos, né? O Rio de Janeiro hoje, segundo um estudo muito fidedigno, recentemente apresentado, tem em torno de 60% da população já teve contato com o vírus do herpes. Só que de todo esse grupo, apenas 5, 10% das pessoas vão ficar tendo crise. Então, é realmente um grupo muito restrito. O fato de você ter crises de herpes indica uma certa suscetibilidade a esse tipo de infecção. Como é que você contrai o vírus do herpes? O vírus do herpes, ele é contraído pelo contato direto, né? Com uma lesão de uma pessoa que tem a herpes, né? A lesão, até um pouco antes de aparecer e durante a fase de vesículas, onde a pessoa ainda tem aquelas bolinhas, ela transmite uma imensa quantidade de vírus. Quer dizer, a lesão herpética, né, se manifesta por pequenos grupos de vesículas, né? Grupo de vesículas, como se fosse um orvalho, né? Herpes significa, o termo herpes, ele é derivado do idioma latino e significa vesículas sob base eritematosa. Herpes significa isso, é o significado. E aquelas vesículas, essas lesões são ricas no vírus. Então, o contato com a pessoa no momento do surto é a fase Você que entra em contato, né? mas não necessariamente você entrou em contato. A gente sempre gosta de dizer, não tem herpes quem quer, tem herpes quem pode. Né? Existe uma suscetibilidade, uma deficiência imunológica específica para o vírus do herpes e aquela pessoa vai ficar tendo surtos, vai ficar tendo essas infecções ciclicamente. Existe uma prima infecção herpética, ou seja, o primeiro surto de herpes é especial? O primeiro surto de herpes ele é diferente, é um quadro mais agudo, quando a pessoa entra em contato pela primeira vez, isso é natural, o organismo não está acostumado com aquele vírus, então existe uma reação pela presença dos antígenos, você pode fazer as chamadas ínguas, linfadenopatias, é um quadro mais agudo. Resfriado, como se fosse uma gripe resfriado, comum, né? Você pode ter febre. Muitas pessoas passam achando que tiveram uma gripe. Não, tiveram, na verdade, a prima infecção herpética. A partir da prima infecção, a pessoa pode nunca mais ter herpes. Mas não tem cura, você vai estar sempre com o vírus presente no seu corpo. Sempre com o vírus, mas ela pode passar a vida inteira sem ter manifestações de herpes simples, de labial, genital. Isso vai depender muito da imunidade. Vai depender da imunidade. Uma minoria dos casos, felizmente, você vai ficar tendo esse surto subentrante da doença. O que deve se fazer, então, para evitar o contato ou adquirir essa doença? Primeira coisa é você
está usando principalmente preservativo sexual, né? Certo. Preservativo, ele é fundamental não só para o herpes, como para outras doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser até mais graves, né? E em relação a um beijo, por exemplo, uma pessoa que esteja com quadro de herpes ativo, né? Quer dizer, quem tem o herpes geralmente sabe que tem, porque as lesões se manifestam inúmeras vezes, repetidas sabe que tem, vezes. sabe quando vai aparecer. Exatamente. Então é nessas importante a responsabilidade do indivíduo que tem o herpes não beijar ninguém na fase ativa, né? Exatamente. Na fase ativa da doença, ela sabe que ele pode estar transmitindo. Mas, infelizmente, como eu falei anteriormente, 60% da população tem o herpes. É muito difícil você evitar de estar tendo contato. Certo, mas o herpes genital, eventualmente, é mais difícil, porque, por exemplo, a genitália feminina, às vezes tem um surto de herpes, ou um ponto de herpes no colo do útero, você não vê. Exatamente. Então, é por isso a importância do preservativo, né? Daí a importância do preservativo, que vai estar impedindo que você entre em contato com esse vírus. Entrando em contato com o vírus numa área de mucosa ou semi-mucosa, a chance de você contrair é muito grande. É muito grande. É um vírus muito mais fácil contágio do que um vírus da hepatite B, como o vírus da AIDS, por exemplo. É um vírus que você contrai com muita facilidade. Daí a prevalência é tão alta em nosso meio. E me conta uma coisa, o tratamento é eficaz, é eficiente? O tratamento do herpes é hoje considerado um tratamento eficiente, não no sentido de cura do problema, você vai continuar com o vírus, mas no sentido de evitar ou então aumentar controle, o intervalo intercrise, você tornar a doença mais suportável, a qualidade de vida da pessoa melhor. O que se preconiza hoje para tratar herpes? A quantidade de substâncias antivirais no mercado já é muito grande, né? A primeira foi o aciclovir, né? O aciclovir e todos os seus derivados de terceira, quarta geração, eles inibem uma enzima que é fundamental para a replicação viral, então ele impede a replicação viral. Diminuindo a carga viral, facilita o organismo se defender, né? Facilita o organismo se defender, porque o que acontece com o herpes é o seguinte, o herpes ele está localizado na bainha do nervo, tá? Próximo à coluna cervical. E um surto de herpes nada mais o herpes usa o nervo. Ele usa o nervo como uma highway, como uma estrada, e faz aquela manifestação. Você cura aquilo ali, mas aquela infecção foram só os soldadinhos. O general, na verdade, o vírus está lá dentro, onde você não tem acesso. Existe alguma dieta que se faça associada ao tratamento? Ao comprimido? Existe, principalmente relacionada à arginina, né? A gente sabe que existe um aminoácido, que é a arginina, e que é fundamental para o metabolismo do vírus. Então, dietas ricas em arginina, que na natureza é encontrada principalmente na castanha, então chocolate que tem castanha, gelatina. Essas substâncias que têm gordura, em geral, elas podem ter uma concentração maior de arginina. Então você vai estar dando mais substrato, mais alimento, vamos dizer assim, para o vírus. Entendi. E a L-lisina é um outro aminoácido que compete com a arginina. A gente usa muito como tratamento a L-lisina. Também, que ela associada aos remédios, aos antivirais. Associada aos antivirais, você teria como diminuir as manifestações do herpes. E outra é a imunização, né? A vacina, a gente não tem uma vacina ainda 100% eficaz. É uma coisa que se estuda muito, até pela imensa prevalência do herpes no mundo, mas existem vacinas, sim, que podem ser eficazes, determinados pacientes podem se beneficiar a partir de alguns tipos de imunização. Cada caso é um caso, os vírus são inteiramente diferentes, mas algumas cepas respondem de forma muito interessante a... Os tratamentos tópicos para o herpes são eficientes, são eficazes? Os tratamentos tópicos visam basicamente impedir as infecções secundárias, porque o herpes ele provoca uma lesão aberta próximo a áreas muito contaminadas. Na boca e a região genital são áreas em que a infecção secundária é muito frequente. Então, os tratamentos tópicos, cremes de antibiótico, até a própria água boricada, que a gente usa muito, que é muito interessante, elas vão diminuir o tempo de crise, né? Uma crise que era para durar uma semana, pode durar aí 3 dias, isso é muito interessante. Mas o antiviral tópico, ele não tem eficácia, isso já está comprovado. O que você faz topicamente é basicamente impedir a infecção secundária, que faria com que o surto faz com que o surto dure muito mais tempo, né? Entendi. Quer dizer, então para tratar o herpes, basta procurar assistência médica para ter a recomendação de uma droga oral que é muito mais eficiente do que essas drogas tópicas, não é? Porque a gente vê no Brasil ainda as pessoas usando tinta de caneta, tem gente que trata herpes com reza, né? Aí a questão, você já parte, esses tratamentos alternativos, eles só vão ocorrer em doenças que você não tem um tratamento muito eficiente. Então, o sistema nervoso está envolvido, não há como a gente falar de herpes sem falar de sistema nervoso. O sistema nervoso, ele influencia na questão da imunidade, né? Nossa imunidade é diretamente relacionada ao sistema nervoso. Então, toda doença que você depende da imunidade tem um componente psicossomático bem grande, né? Pode ser agravada pelo sistema nervoso.
Certo. E aí o pior, é um ciclo, né? Porque o sistema nervoso piora a doença e a doença piora o sistema nervoso. Então, a questão de simpatias, a questão de terapias alternativas, elas podem, de alguma forma, melhorar, acalmar a pessoa. E ganha força porque é uma doença autolimitada que, eventualmente, mesmo sem tratamento nenhum, a pessoa melhora e pode botar a culpa na reza, né? Exatamente. Olha, muito obrigado por ter você aqui. Prazer, Luiz. Fico à disposição. Bom, o WTN Saúde vai ficando por aqui. Não esqueça dos nossos links, clique nos nossos eixos. Até a próxima!